Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Se é uma coisa que eu valorizo, é a observação que é feita pelos torcedores do Grêmio. Os comentários postados aqui no meu canal. Sempre leio, dentro do possível eu respondo, às vezes não é fácil, o dia é muito agitado, são várias atividades que eu exerço, mas sempre que possível eu respondo, faço questão dessa interação com os torcedores do Grêmio aqui no meu canal. E por fazer essa observação diária dos comentários postados aqui, é que ficou muito claro para mim que o torcedor do Grêmio não está engolindo essa simplificação feita pelo técnico Renato Portaluppi depois da derrota para o Bragantino. Dizendo que, faltou competitividade, eu cobrei deles, mas não adiantou nada, mais ou menos esse o resumo do técnico Renato. Esse discurso não colou, o torcedor não está aceitando. O Renato Portaluppi deveria dar outro tipo de explicação, deveria assumir também a sua responsabilidade, e foram muitas as falhas cometidas por ele na condução da equipe numa derrota lamentável, né? Uma derrota que outra vez escancarou as dificuldades da equipe do Grêmio quando joga fora da arena, quando joga sem o calor da sua torcida. O Renato deveria passar uma ideia mais clara para o torcedor do que aconteceu em campo, assumir a sua parte. O Renato diz que não gosto de falar em parte tática nas entrevistas, eu só falo em parte tática dentro do vestiário. Tudo bem, esse é o estilo dele, mas às vezes o torcedor quer saber o que não está funcionando. O torcedor quer saber por que ele demorou tanto tempo, levou 45 minutos para entender o jogo do Bragantino. Porque é verdade, o Grêmio começou melhor a sua participação na segunda etapa, corrigiu alguns defeitos, alguns espaços que dava para o Bragantino, o Grêmio não deu no segundo tempo. Mas por que é que o Renato demorou tanto tempo para tomar as suas medidas? Ele fala, eu poderia ter tirado já 15 minutos, mas aí iriam dizer que eu estava queimando o jogador. Ué, se essa é uma convicção dele, azar de quem vá pensar mal do técnico. Ele teria que buscar uma solução para a equipe o quanto antes. E o Grêmio, na primeira etapa, foi completamente envolvido. Na segunda etapa, melhorou um pouco, mas não a ponto também de chegar ao empate. Aliás, acabou sofrendo o segundo gol. E as modificações feitas pelo Renato, a colocação de vários jogadores apenas com características ofensivas, tirando a criação do meio de campo. Ele diz, vocês estão mal informados, o Galdino tem treinado como volante, mas é pouco, né? É pouco o Galdino treinar como volante. A manutenção de jogadores que estavam visivelmente cansados, ele mesmo disse que era um risco colocar o Vilhaçante e o Carbajo, mas acabou colocando os dois jogadores e mais do que isso, deixou o Vilhaçante até o final da partida. Muitos erros cometidos pelo Renato, mas acima de tudo, a incapacidade de superar um obstáculo, uma dificuldade colocada pelo técnico adversário. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, há problemas. O Renato está com dificuldades. É dele, em última análise, a responsabilidade por tudo de ruim que acontece dentro de campo. Não estou lá para fazer os gols? Mas então ele vai ter que melhorar a qualidade do treinamento nas finalizações, porque é o técnico quem passa as orientações para o time, ele é o maestro do time. Quando funciona, beleza, ele recebe os elogios aqui, quantas vezes já elogiamos o Renato, mas quando não funciona, a responsabilidade também precisa ser assumida por ele. Então esse tom assim de simplificar, não fizeram o que eu mandei, não é legal, nem internamente, acho que não é legal. Porque o jogador tem o máximo respeito pelo Renato, mas vai se criando assim aquele sentimento, o chefe está me expondo aí de novo, já aconteceu recentemente na partida contra o Santos. Acho que não é legal. O Renato, que é um mestre na condução das coisas dentro do vestiário, será que dessa vez ele vai conseguir tirar outra vez dos jogadores aquela coisa, eu dei o recado e eles entenderam. Isso funcionou, mas funcionou em jogos em casa, contra Cruzeiro e contra Cuiabá. Agora é um novo jogo fora de casa. O fato é que bateu aí uma preocupação entre os torcedores. Acho que a questão de ser campeão brasileiro, as pessoas estão cobrando, chega de falar em ser campeão brasileiro. Acho que o Grêmio realmente, começa a dar adeus aí a esse projeto à medida que terá vários jogos fora de casa, e se ele não ganha fora de casa, como é que ele vai alcançar? Como é que vai se aproximar do Botafogo? Mas o pavor também bateu
porque muita gente já começa a perceber que outras equipes se aproximam do Grêmio e estão ameaçando inclusive a vaga direta na Libertadores América. Então é o Renato quem deve explicações um pouco mais detalhadas. Ele tem que falar em algum momento, tem que assumir a sua parte. E grande parte do que aconteceu na derrota para o Bragantino é responsabilidade do técnico. Eu não posso, obviamente, deixar de homenagear o Grêmio nesse dia em que ele completa 120 anos. Seria outro clima se a equipe tivesse vencido, né? Seria outro clima, mas a vida continua. O Grêmio segue grande, o Grêmio tem muitas coisas das quais se orgulhar, é uma história fabulosa. O dia não é legal, mas o clube merece aqui os nossos parabéns. E que o Renato tome providências, né? Tome providências, não fique apenas jogando a responsabilidade para os jogadores, que também tem muita parcela de culpa sim os jogadores. Mas é que a coisa é meio a meio, né? A coisa é meio a meio. Os jogadores têm a sua culpa, mas o técnico também tem. Um abraço, até a próxima.